Hoje no canal Cortes para Todos os Gostos, você vai acompanhar uma conversa polêmica e sem rodeios. Uma mulher conservadora, antifeminista e de direita, foi às ruas ouvir o que as pessoas comuns têm a dizer sobre feminismo. O resultado? Um choque de opiniões que promete levantar debate, questionar ideias e provocar reflexão. O debate entre visões opostas é sempre importante para entendermos melhor a sociedade em que vivemos. Não esqueça de deixar seu comentário, se inscrever no canal Cortes para Todos os Gostos e compartilhar esse corte com seus amigos. Vamos ao vídeo. As mulheres, elas não aceitam mais tantas coisas quanto elas aceitavam antes, como agressões dentro de casa do marido e outras coisas. Hoje em dia as mulheres, elas se tornaram mais empoderadas, então elas não vivem mais daquela forma antiga que a mulher vivia antes, de aceitar que o homem batesse nela, ela ficasse calada porque ela tinha que sustentar uma família, entendeu? Hoje em ela dia, tinha que sustentar a família? Ela, no caso, aceitava as coisas que o Mas homem você disse que a sociedade é machista hoje, certo? Você pode me exemplificar que machismo que você vê hoje por aí, por exemplo? Simplifique. Diversos lugares, tem muitas profissões que uma mulher seria capaz de exercer também, e muitas pessoas não contratam por ser mulher, por considerar a mulher um sexo mais frágil que um homem. Depende, porque as mulheres não são impedidas de chegar nesses lugares, inclusive. Não, então tem muitos lugares que sim. Qual, por exemplo? Agora, pra mim citar coisas e coisas, eu não sou mulher, então nunca fui rejeitado num emprego por eu ser mulher. Mas nenhuma mulher é rejeitada por ser mulher. Existem sim, existem empregos que você vê na própria placa que eles colocam pra procurar, eles dizem que eles estão procurando homens. Eu nunca vi, mas talvez seja o serviço, mas ele tem o direito de querer só homens, isso não é machismo. Não, então, isso é machismo porque a mulher exerceria a função da mesma forma que o homem, até mesmo melhor. Nem sempre, por exemplo, se a mulher bate uma laje tão bem quanto o homem, Tem com a força física, tem mulher que com bate. força física nem sempre. Sim, mas nem tudo é a força física. Às vezes o jeito é melhor do que a força física. Mas depende do trabalho, por exemplo, as minas de carvão. A mulher, ela tem mais aquela coisa dos detalhes, ela tem mais aquela coisa, sabe, de querer fazer melhor. Eu vou te dar um exemplo. Só querem fazer de qualquer jeito na força bruta. Eu entendi, eu vou te dar um exemplo. A mina de carvão é dominada por homens. Por que as mulheres não estão lá? Não tem nada impedindo as mulheres de estar lá. Mas as mulheres não querem estar lá. Então tem trabalhos que as mulheres não querem estar. É um exemplo e um monte. Existem trabalhos que as mulheres querem estar, só que a sociedade não deu direito a elas de estarem lá. Entendeu? Mas aí você tem que me dar exemplos que isso é verdade, porque não é o que eu vejo. Eu não posso dar exemplo porque eu nunca fui rejeitado em lugar nenhum por conta disso. Mas até mesmo no esporte. Hoje em dia as mulheres, elas têm o lugar dela de esporte. Hoje em dia tem a Olimpíada Feminina. Antigamente não tinha, só a masculina. Então, mas a mulher os homens realmente está adquirindo o lugar dela na sociedade. Mas tu consegue perceber, por exemplo, o movimento feminista, ele milita pela inclusão, né? Mas você vê que até assim, os homens estão tomando o lugar das mulheres. Porque os trans... a sociedade continua sendo machista. Não é. É porque os trans, por exemplo, mulheres trans, estão competindo com outras mulheres. Só que a força física continua a mesma, e isso tá tomando o lugar da minha mulher cis, tá tomando o meu lugar de mulher cis e tá atrapalhando. Não, aí no caso você tá querendo entrar num outro aspecto, você tá na identidade de gênero. Isso também é uma pauta do movimento feminista. Então, mas o que acontece? Você tá falando uma coisa de transição, a gente tá falando mulheres em geral, não especificando, não separando cis e trans. A gente tá falando mulheres, ambas são mulheres, sendo cis, sendo trans, ambas são de mulheres e ambas têm o mesmo direito. Não é bem assim, porque a força física de uma mulher trans é diferente de mim. Então, mas o que acontece? A questão nem sempre é a força física, entendeu? Mas no esporte é? Não, a questão no esporte é? Não, nem todo esporte é força física. Nem todo não, esporte. mas por exemplo, natação. A natação, cara, as mulheres trans dão um show, um banho. Ó, outro esporte, vôlei. Tu vê aquela Tiffany, o exemplo claro, a Tiffany nunca foi boa como como um homem no esporte. Quando foi pra equipe das mulheres, mano, a força boa é bal pra tudo quanto é tipo de lado. Vezes, então tá
tomando lugar. Às vezes ela só não conseguiu se destacar mais dentro do masculino porque ela não se sentia à vontade de estar ali, por ela não se sentir adequada naquele gênero. Então, porque o feminismo, ele é... Não, o feminismo, ele é o que as teóricas dizem que ele é. Não é o que eu invento, o que eu acho que o feminismo é. Então eu gostaria de saber de você, qual foi a teórica, qual foi a pessoa que tem autoridade no assunto, que escreveu algum livro sobre isso, que falou que o feminismo é sobre isso. Você sabe citar algum? O movimento feminista, como se você pesquisar até mesmo no Google, você vai ver que o movimento feminista é um movimento social para as mulheres adquirirem o mesmo direito socialmente do que os homens. É a questão de direito da mulher ter a questão da inclusão social. Como eu te falei, muitos lugares discriminam por ser mulher. Acha que um homem faria melhor do que a mulher, não por força bruta, entendeu? Muitas das vezes acha que a mulher não é capaz de fazer algo tão simples que ela realmente seria capaz de fazer. E é isso que eu tô te falando. Eu, assim, você como mulher que acha que você é capaz de fazer as coisas, eu acho que você não deveria ser contra o feminismo, até porque você acredita no seu potencial, então você acredita que você é capaz de fazer. E o movimento feminista são de mulheres que acreditam que elas são capazes de fazer. Não, mas olha só, você não conseguiu me citar uma teórica que disse que o feminismo é isso, você não conseguiu me dar um exemplo onde essas mulheres são discriminadas. Eu te dei vários exemplos. Que as mulheres são discriminadas? Esporte. As mulheres são discriminadas no esporte? Hoje em dia não, mas era. Se o movimento feminista não existisse, as mulheres continuariam sendo discriminadas. Antes não, isso não é verdade. Antes do movimento feminista, antes do movimento feminina. Olha só, antes do movimento feminista existir, as mulheres já praticavam esporte. Como que você me afirma nisso? Quanto tempo existe o movimento feminista? Já vi. Existem mulheres feministas que sofreram muitas coisas na vida, até mesmo morreram, entendeu? Por quererem conseguir os direitos que elas mereciam. Qual? Quem? Um monte de mulheres. Quem? Cita um nome. Eu não estudo muito bem sobre isso, por isso eu falei até mesmo antes. Mas aí você não pode me afirmar uma coisa que cara, é muito genérico, você precisa ser mais específico. Mas não precisa ter especificado nessa questão. Precisa. Não precisa ter específico, porque assim, o movimento em si, a causa em si do movimento é isso. Eu acredito que você leu. Não, eu acredito que você leu a vitrine do movimento feminista. Mas a realidade é que o movimento feminista é sobre a subversão do sexo, sobre a destruição da família e revolução sexual. Claro que não, outra coisa, você tá falando de família tradicional. Você sabe quem criou o movimento feminista? Foi na Revolução Francesa com um homem chamado William Golding, que militava pela revolução sexual. Ele era contra o divórcio, ele era a favor do divórcio. Peraí. Ele era a favor do divórcio, ele era a favor da poligamia, entende? Então, o feminismo começou com ele. Mas o fato dele ter essa visão não quer dizer que todas as mulheres feministas tenham a mesma visão do que ele. Então, beleza. Daí você pega as teóricas como Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Kate Millett. Pega essas mulheres, leia os livros dela. Elas têm autoridade no assunto pra falar o que é feminismo. E é exatamente o que eu tô falando aqui. Eu posso citar várias frases. É que nem eu trabalho no dentista, entendeu? O que acontece? Uma pessoa inventou a profissão do dentista, mas não quer dizer que todos os dentistas trabalham da mesma forma seguindo aquela pessoa. Eu concordo. Entendeu? Né? Porque um dentista pensa de uma forma que o outro vai pensar da mesma forma. Então, assim, você não pode se basear a sua visão do que é o feminista de acordo com o exemplo das pessoas que são exemplos do feminismo. Mas aí então eu vou inventar. Então, se o feminismo é tudo, ele não é nada, né? Como diz Ana Campanholo. Não. E aí, então, o feminismo, pra que existe o movimento? Se eu não tenho uma cartilha, se não tem algo pra eu seguir, por que eu tô falando? Mas eu tô falando, outra pessoa feminista não tem a obrigação de seguir aquela pessoa, de ter as mesmas ideologias daquela. Mas ela vai seguir o que então? Pra ela dizer que ela é feminista? Ela vai seguir o real motivo do movimento. Qual que é o real motivo? Quem fala? Mas quem falou que é? Mas todo mundo fala isso. Não, todo mundo não, porque quem fala que é o feminismo é quem tem autoridade no assunto. Não, né? Não? Eu posso ser socialista e não ter os mesmos pensamentos de uma outra pessoa. Não é porque pessoas escreveram um livro que tem aquela ideologia que eu sigo o movimento, sou obrigado a seguir aquela pessoa. Eu sigo o movimento, eu sigo a causa do movimento. Então você inventa o seu feminismo, você inventa o seu socialismo, não, é isso? O feminismo em si é a inclusão social. Não é? Quem falou que é? É claro. Quem falou? Então qual é o feminismo? O que as teóricas e autoras dizem que é o movimento feminista. Já falei aqui várias vezes. O feminismo é a revolução sexual, subversão do sexo e a destruição da família. Então se a pessoa tem que viver o livre-arbítrio, é uma liberdade de como ela escolhe viver, não é? O livre-arbítrio, não é exatamente isso? Então por que tem um manual chamado Bíblia dizendo como ela tem que viver? Não, mas aí você... Mas a Bíblia
Bíblia não te obriga a viver aquilo. Alguém tá botando uma arma na tua cabeça falando, você tem que viver claro isso aqui, que não. então. Então por que a religião diz para os fiéis que elas têm que seguir a Bíblia? Mas não tem que seguir, a gente segue por amor a Deus. A gente segue por amor a Deus. Então tem que seguir a Deus, não a religião. Tchau, sou indo que eu tô indo embora, que chegou meu momento. Suelen, vai, me fala aí por que você é feminista. Olha, eu acredito que a gente tem que defender o nosso espaço, certo? E vários itens, várias outras coisas. É muito machismo, no sentido que o quê? Eu sofri muito na mão de homem por ser mulher. É. Eu sofri um acidente onde eu fiquei 1 ano e 9 meses sem poder andar, por ser mulher. Por ser mulher? Como Ser assim? mulher. Não entendi. Porque o homem, ele acha que a mulher, ela é frágil, sexo frágil, entendeu? Mas nós somos. Aí o homem, ele pode pegar uma mulher e tacar ela na frente de um caminhão? Não, porque nós somos sexo frágil, a gente precisa ser protegida e não violentada. Sim, mas então, entra em várias outras coisas. Aham. Olha, num trabalho, começa que o homem ganha mais que uma mulher. Por quê? Porque as mulheres não se esforçam tanto quanto os homens Como pra... não? Como é que me prova isso? Eu me esforço. Eu trabalho muito mais que muitos homens. Eu durmo 3 horas por Aonde dia. você trabalha? Eu trabalho como autônoma. Autônoma. Eu sou acompanhante. Você é acompanhante? Sim. Do quê? Eu sou acompanhante. Eu trabalho, eu durmo 3 horinhas. Mas você trabalha mais que o homem como acompanhante? Mas eu já tive várias outras profissões. Hoje em dia essa é a minha profissão. Aí você ganha... Mas isso justifica alguma coisa? Não, depende, porque quando a gente vai falar, por exemplo, de carteira assinada, né? O mercado hoje visa o lucro. Se você trabalha mais que um homem, você vai ganhar mais que ele. Por quê? Por causa do capitalismo. É isso que a gente começou a falar. Você falou que o homem ganha mais porque ele trabalha mais do que a mulher. Sim, isso é uma pesquisa. Inclusive o James Bennett, ele escreveu um livro sobre isso. Mas você acha que o homem trabalha mais que a mulher como? É só você ver, as minas de carvões são ocupadas por homens e pagam salários maiores porque corre mais risco. Ela tem capacidade de fazer a mesma coisa que o homem faz? Ela tem capacidade, ela não faz porque ela não quer. Não. E se ela fizer, ela vai ganhar mais. Ela não tem oportunidade. Como assim? Como é que você me prova que ela não tem Você oportunidade? acabou de falar pra mim, não sei que lá de carvão, que são os homens que trabalham. Que dominam. Então, mas você acha que ele tem oportunidade pra mulher? E você acha que se a mulher entrar ali, ela vai ser reconhecida como qualquer outro homem que tá ali? Bom, se ela trabalhar tanto quanto ele, Não, sim. Porque onde você chega e só tem homens, você é desmerecido. Não é verdade. É verdade. Eu trabalhei com homem a minha campanha inteira e não fui desmerecida, muito verdade. pelo contrário. Então, isso é bem relativo. Olha, é tipo assim, ó. A mulher, ela não tem segurança nem pra andar na rua. Homens também não. Os homens são os que mais morrem fora de casa. Mas Isso é uma, eu isso é digo uma segurança realmente na mão dos homens. Eu andando aqui, posso ser seguida por qualquer homem. Agora, você já viu mulher seguir homem? Você já viu mulher estuprar homens? Já. Coisa? Já vi mulheres, principalmente crianças, mulheres estupram crianças. Não, homens. Mas aí o problema é que você está colocando a maldade num sexo, né? A maldade está no ser humano, tanto em homens quanto mulheres. Seja, mas a mulher sofre muito mais na mão do homem do que o homem na mão da mulher. Como é que você me prova isso? Já vi várias mulheres matarem o próprio marido. Sim, Assim como por quê? maridos também matam as mulheres. Por quê? Porque a mulher já deve ter sofrido muito na mão do homem. Ah, então quando a mulher mata o marido, ela que sofreu. Aí quando o marido mata a mulher. Fica a morte. Pois é, você está A justificando? morte. Não. Eu tive todo ali minha justificativa de poder matar alguém, eu não matei porque eu sou uma pessoa justa. Entendeu? Como eu disse, eu não defendo e eu jamais vou defender, e eu fiquei totalmente nervosa quando ele falou pra mim que você estava sentada aqui e estava falando que não acreditava no feminismo. Não acredito. Como que uma mulher não vai acreditar no feminismo? Olha tudo que a gente teve que conquistar. O que conquistou? A mulher, ela não votava. A mulher, Mas ela o voto não foi conquista trabalhar. feminista. O voto não foi conquista Mas, meu amor, feminista. tudo isso é questão de mulheres correndo atrás. Não, Pra não mim, foi. entra no feminismo. As mulheres do Império, elas já votavam antes do movimento feminista existir, quando você tinha um título científico. Inclusive, quem começou a impedir as mulheres de votar foram os esquerdistas. Esse movimento feminista é de esquerda, tá? Então, assim, foram os homens que começaram a proibir as mulheres de votar, homens esquerdistas, não são homens conservadores de direita, que é da minha ala, tá? Não foram eles. E aí sim começou o movimento feminista. Agora, não foi esse movimento de 100 mulheres na rua que pressionou os homens de alguma forma. Foram os homens que foram às guerras muito sangrentas e morreram por isso, e conquistaram o direito ao voto e concederam às mulheres como um presente, porque hoje você não precisa ir pra guerra pra poder votar, nem se alistar obrigatoriamente, ok? E, inclusive, quem conseguiu o direito ao voto pra mulher aqui no Brasil foi o Getúlio Vargas, né, que era um ditador fascista. Então, foram Com os homens, próprios... porque Foram se a homens. mulher for falar, você acha que ela tem voz? Então foram os homens
homens porque foram eles que desbravaram, foram eles que foram para as guerras. Se forem as mulheres, seriam as mulheres. Você acha que a mulher tem voz? Acho, você tá aqui falando, a gente tá numa democracia, a gente tá filmando. Agora vamos voltar lá atrás. Você acha que uma mulher tem voz? Sempre teve. Você vem com os fatos e os estudos. Eu venho com a vivência. Ah, mas o feminismo não tá nem aí pra vivência, né? Vivência. Mas a questão é que o feminismo não tá nem aí pra vivência. Você não é feminista, você não tá na área, você não tá vivenciando. Você não está vivenciando. O que eu não tô vivenciando? Você falou que o feminismo não está na vivência. Você não é feminista. Não, como você assim? Não, não entendi. Eu sou mulher. Sim. E eu posso sofrer muito bem as mesmas coisas que você fala e eu acredito que você seja feminista por conta da sua experiência pessoal. Mas eu não vejo de que forma o feminismo te ajudou. Eu respeito muito a mulher. De que forma o feminismo te ajudou? Quanto a mulher batalha no dia a dia, entendeu? Como o homem é machista e escroto, eu vejo, eu presencio todos os dias. Eu trabalho. E de que forma o feminismo... E quantos homens você viu deixar de ser feminista deixar de ser machista por causa do movimento feminista? Nenhum. Então isso porque aqui o machismo é ser inútil, fecha. Bater na boca com você e tentar fazer você ser feminista. É igual eu voto no Lula, você no Bolsonaro. Mas ser inútil não tá resolvendo. Então por que ser feminista se o machismo continua perpetuando mesmo com o movimento? É aquela questão que eu tô falando. São escolhas e opiniões. Cada uma tem a sua. E a gente luta pelo aquilo que a gente acredita. Mas se não tá funcionando, fecha. Se não tá funcionando, fecha. Porque o movimento feminista tá mais prejudicando do que ajudando. A intenção desse movimento seu é pra impedir o feminismo? Na verdade, é lutar contra, porque o movimento feminista não é o que você tá falando. Tanto que você me contou diversos... Eu realmente não vou continuar dando palco, porque eu não aceito esse tipo de coisa. Eu acredito que uma mulher, ela tem que ajudar a outra, independente. Eu ajudo outras mulheres, mas o feminismo não. O machismo, ele existe. Existe, verdade. Ele existe. Mas não é o feminismo que luta contra. Lutar contra. É verdade. Não importa como, se for no feminismo, se for ali você batendo boca com um cara que é escroto, não importa como. Mas o feminismo, ele mais ajuda o movimento, ele mais ajuda o machismo do que qualquer outra coisa. Assim, ó. Porque sempre que uma mulher tá no chão, o movimento feminista vai lá, por exemplo, eu sou conservadora. Para as feministas não é interessante uma mulher como eu. Então todas as vezes que eu estive no chão, que eu estive mal, que eu estive acabado, o movimento feminista veio e me pisou mais ainda. Por quê? Porque eu sou conservadora e de direita. Entende? Então não é sobre todas as mulheres. Eu diversas vezes sou influência digital. Eu entrei na internet diversas vezes, eu falei que eu quero ser submissa ao meu marido, que eu quero ter uma família. Entende? Eu falei, você acha que o movimento feminista me abraçou? Claro que não. Ele chegou pra mim e falou assim, você não presta, você tem que apanhar do seu marido. E a mulher não tem liberdade de ser antifeminista. Se eu digo que eu sou antifeminista, elas vêm tudo me atacar, falar que eu mereço ser estuprada, que eu mereço apanhar. Cara, então não é sobre todas as mulheres. Eu acho que assim, da mesma forma que um homem ele tem a liberdade de ser machista, a mulher tem a liberdade de ser ou não feminista. Tem. Ela tem, com certeza. O que eu acho que não entra ali é ficar um tentando bater de frente com o outro. Entendeu? Porque eu penso que assim, todo mundo tem que se ajudar, se respeitar. Eu penso dessa forma. Eu respeito todas as opiniões. Quando ele perguntou pra mim, se eu era feminista, eu falei pra ele assim, olha, eu sou a favor, mas não sou aquela feminista. Porque feminista tem umas que falam umas coisas tipo assim. O cara entregou um negócio pra ele e não entregou pra mim. Aí porque ele é machista. Eu acho que esse tipo de coisa não tem nada a ver. Vamos supor, tem um exemplo. Mas eu penso que assim, o meu lado feminista é sobre respeito por tudo que as mulheres passaram, entendeu? E naquela questão também, mas pelo que eu vivi, por eu ser mulher, entendeu? Eu sofri muito, quebrei duas pernas, passei por 4 cirurgias, entendeu? Por causa de um homem que achou que eu, por ser mulher, eu tinha menos valor que ele, entendeu? Então, tipo assim, eu defendo naquelas, eu não sou aquela feminista. Eu te entendi, Suelen, eu te entendi perfeitamente, tá? E não é porque eu sou conservadora que eu sou antifeminista que eu não tenho nenhum tipo de empatia com você. Muito pelo contrário, eu tenho muito mais, porque tudo que você tá me contando aqui, tudo que você já sofreu, tudo que você já passou, nenhuma feminista estava do teu lado. Não foi um movimento que chegou pra você e falou
falou, Sueli, eu tô contigo, eu vou te sustentar, me dá a mão, não foi. Eu conheço uma pessoa que pode fazer isso, que foi a única que me ajudou e ajudou minha mãe, que me criou sozinha, que foi Jesus. Você tá me entendendo? O Senhor Jesus, exatamente. Então por que eu vou ser de um movimento que mais torna as mulheres mais libertinas, que prejudica mais o nosso emocional, que nos incentiva a ser mulheres desvalorizadas, né? Por quê? Por que eu vou ser isso aqui? É uma vergonha. Você me entende? Não é um movimento feminista que tá lá pra te ajudar, não é um movimento feminista que sobe no morro uma mulher pobre pra sustentar o filho dela. Sabe? Eu sei que tem muita mulher que sofre, mas não é um movimento feminista que tá lá. É pura militância, é pura cartilha. Entende? Mas eu conheço uma pessoa, eu só conheço uma pessoa que transforma homem machista para um homem de verdade, um homem de respeito e caráter. Jesus. Eu nunca vi um movimento feminista transformar nenhum homem em um homem de verdade ou ele deixar de ser machista por causa do movimento feminista, mas eu já vi muitos homens deixarem de ser machistas por causa de Jesus. Entende? Então é isso que eu tenho para te dizer. Esse é o meu lado. Eu espero que um dia você tenha um encontro com Cristo assim como eu tive e reconhecer o meu valor de mulher nele. E você também pode reconhecer o teu valor de mulher nele. Olha, eu penso assim, Deus, Jesus, Ele está em todas as partes, né? Todos os lugares, todas as religiões, né? E eu acredito que dentro da igreja é onde mais tem machistas. Eu acredito muito. Eu fui evangélica, fui batizada nas águas, eu acredito que não são todos, mas são pessoas que têm a cabeça fechada. Tem por toda parte, né? Não é só na igreja, não. Com certeza, tem em todas as partes. Mas aí não é culpa do cristianismo, são pessoas que não entenderam quem é Jesus, porque Jesus foi o homem que mais lutou pelos direitos das mulheres. Jesus deu a voz à mulher samaritana, Jesus impediu que a mulher adúltera fosse apedrejada, Jesus deu voz a uma mulher samaritana, que era ridículo ser mulher naquela época, samaritana, Jesus deu voz a ela. Então Jesus foi o homem que mais lutou pelo direito das mulheres, mas o feminismo não está aqui exaltando Jesus, muito pelo contrário, eles pisam em mulheres que são cristãs. Então, tu vê que a culpa não é bem do cristianismo. Esse assunto ele entra em várias situações, porque, que nem eu disse, Deus é Deus e igreja é igreja. Eu creio que a minha igreja sou eu. Se eu estiver bem com Deus, amém. Eu e meu íntimo com Ele. Que nem eu tô falando, eu acredito sim que dentro da igreja existem muitos homens machistas. Eu acredito bastante. Eu já vi. Tem, eu concordo com você que tem, mas a solução continua ainda sendo Jesus, né? Sim. Tem machistas, tem homens que prestam também. Eu acho que a probabilidade de você encontrar um homem que presta dentro da igreja é bem maior do que lá fora, né? Porque lá fora não tem princípio, mano. Aqui fora não tem princípio. Não tem o certo e o errado. Você vai cobrar o que pra ele? Ah, você tem que ser assim. Por quê? Lá na igreja você pode ser você pode cobrar de um cara, isso aqui não tá certo. Não é isso que Jesus ensina. Não é esse o princípio. Uma pessoa que tem temor, né? Então é basicamente isso. Mas foi muito bom conversar com você. Eu espero que, cara, Deus venha curar tuas feridas. Amém, já curou muito. Amém. Então é isso. Você acha que eu ia estar viva sem sequela nenhuma se não fosse Deus na minha vida? Com certeza, é isso aí. Quebrei. Olha aqui, não é mentira não. Olha aqui. Eu imagino que você sofreu. Quebrei as duas pernas, olha aqui, ó. Deus abençoe você, tá, Amém. querida? Fica com Deus. Boa tarde. Tchau. Amém.